O primeiro passo basicamente é como se fosse na volumetria de ácido base. Temos que determinar o número de mols do nosso titulante, que é o nitrato de prata. Conforme vimos, a gente tinha a concentração, a molaridade de 0,5 mol por litro. Então significa que em 1 litro nós temos 0,05 mol. Quantos mol nós vamos ter em 0,01 litro, que é 10 ml, que é o volume que foi gasto. Então vamos ter, fazendo D por regra de 3, 0,0005 mol. Então em 10 ml temos 0,005 mol de nitrato de prata. O segundo passo desse exemplo é a proporção na reação. Conforme eu havia falado nas aulas sobre precipitação, o que importa para a gente na reação de precipitação são somente os íons que precipitam. Os íons que ficam no sobrenadante não nos interessam. Lembra que era o nitrato de prata e o cloreto de sódio? Aqui nós só vamos utilizar o Ag+, o íon prata+, e o íon cloro-, no estado aquoso, formando o precipitado branco, que é o cloreto de prata. Então, nas reações de precipitação, só interessa para a gente os íons que reagem precipitando. Essa reação é 1 por 1. Então, o número de mols, a quantidade de matéria do cloreto, vai ser a mesma dos íons prata do nitrato, 0,005 mol. Conforme eu havia falado sobre o indicador, é muito importante na prática. Já na teoria, o indicador não vai influenciar muito. O pH do indicador tem que estar entre 6 a 9. Se esse pH for mais ácido, os íons cromados vão reagir com os íons H+, formando ácido crômico. Se ele estiver acima de 9, ele vai reagir com a hidroxila do meio e vai formar hidróxido de prata. Então é muito importante o pH do indicador estar na concentração ideal e também a sua porcentagem de solução. Aqui nós temos como essa reação funciona. Os íons pratas reagem na presença do indicador, na presença do cromato, formando cromato de prata. E esse fica por cima daquele precipitado branco, formando um precipitado vermelho tijolo, assim no ponto de equivalência, que é o ponto de viragem. O terceiro passo é descobrir a concentração de Cl-, se o exercício estiver pedindo a concentração, que era o nosso caso. Qual a concentração de íons cloreto na solução, a concentração do nosso titulado. Então nós temos que o número de mols, a quantidade de matéria, temos 0,005 mol em 0,05 litros, que foram 50 ml titulados. E em 1 litro dessa solução de soro fisiológico, vamos ter quantos de matéria? Com a concentração 0,01 mol por litro de íons cloreto. Se o exercício pedir para a gente a massa de cloreto no soro fisiológico, sabemos então que em 1 mol temos 35,5 gramas, que é a unidade de massa atômica do cloro, que é basicamente a mesma coisa que 35,5 gramas por mol. Então significa que em 1 mol nós vamos ter 35,5 gramas. E em 0,005 mol vamos ter quantas gramas? Multiplicando cruzado, fazendo a regra de 3, vamos ter 0,1775 gramas de cloreto. Se o exercício pedir para a gente a porcentagem em cloretos no soro fisiológico, então fazemos o seguinte: pegamos a concentração de cloreto que temos, que é 0,01 mol por litro, e multiplicamos pela unidade de massa atômica, a massa do cloro, que é 35,5. Obtemos então 0,355 gramas por litro. Essa é a concentração comum. Então significa que em 1 litro, que é 100% da solução, vamos ter 0,355 gramas. E quantos por cento temos em 0,01775 gramas? A resposta é 5%.